Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Nosso tema hoje é da escassez para a abundância. O reino de Israel, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois de Davi Salomão. Depois que Salomão morreu, o filho dele assumiu, e quando Roboão assumiu, o reino foi dividido. O reino de Judá, que capital é Jerusalém, e o reino de Israel, cuja capital é Samaria. Então, depois de Roboão, Jeroboão se tornou rei de Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. O reino do norte e o reino do sul. Os descendentes de Davi reinaram em Judá, cuja capital é Jerusalém. E Israel, a capital é Samaria. Então nós vamos ler o que aconteceu em Samaria, capital de Israel. Judá teve alguns reis piedosos que temiam a Deus. Josias, Ezequias, outros reis que temeram a Deus. O reino de Israel não teve nenhum rei que prestasse. Nenhum rei. Que é o que nós vamos ver aqui. Por isso que o reino de Israel acabou 100 anos antes do reino de Judá. O exílio, a invasão da Síria no reino de Israel foi antes, e ali Samaria foi misturada com outros povos, e daí em diante. Então o que nós vamos ler aqui aconteceu na capital de Israel, no reino dividido, em Samaria, a capital. 1 Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. As cidades eram muradas, capital eram muradas, grandes muralhas, às vezes impenetráveis, e uma tática de guerra que os exércitos vinham e cercavam as muralhas da cidade, um grande exército, e a tática de guerra nós impedimos eles de saírem para colher as suas plantações, para plantarem e colherem. Nós impedimos o fluxo de alimentos para que entre na cidade, e o alimento vai acabar na cidade, o povo vai morrer de fome, e eles vão se entregar. É uma tática de guerra. Sem precisar lutar, eles vão se entregar. Isso foi usado na antiguidade, até na Idade Média, isso é uma tática de guerra. E o exército da Síria, do rei Ben-Hadad, cercou Samaria. E às vezes esse cerco durava anos. Aqui o texto não descreve quanto tempo. Mas veja aí, o verso 25 continua. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Diz assim, acabou a comida. O povo está desesperado, está morrendo de fome. E aí, ele diz, como não tem comida, a falta eleva o preço. E um jumento morreu, a cabeça de um jumento era vendido. Agora tem um negócio aqui que eu tenho uma curiosidade de saber, é o esterco de pomba. O povo fazia o que com o esterco de pomba? Aí o Eugene Peterson, que é um especialista em hebraico, traduziu a Bíblia, porque alguns acreditam que isso era um tipo de uma planta, que era chamado assim, que era aquela planta, era a última coisa para se comer, ou alguma coisa assim. Alguns interpretam assim. Agora, o Eugene Peterson traduziu assim. Se ele traduziu assim, ele deve saber do que ele está falando. Ele diz assim, algum tempo dele, diz assim o versículo 25, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Por uma tigela de vegetais pagavam-se 5 peças de prata. Então ele traduziu o esterco de pomba por uma tigela de vegetais. Fica melhor, não? O que você vai fazer com o esterco de pomba? Eu não sei, é um mistério. Eu fui lá no hebraico, ninguém sabe explicar. Pode ser um hebraísmo, pode ser um termo, ninguém sabe explicar, mas estava caríssimo. O povo estava desesperado, e é isso que o autor está dizendo. Veja a fome e o desespero. Aí ele vai descrever o que aconteceu em seguida, que é um negócio abominável. Que vai dizer, veja, Israel chegou no pior de tudo. Das profecias lá de Deuteronômio, diz quando Israel foi julgado por Deus e vai chegar no pior de tudo. É o que aconteceu aqui no verso 26.
Passando o rei de Israel pelo muro, que é o rei Jorão, filho de Acabe, marido de Jezabel, esse é o filho de Jorão, que reina sobre Israel. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Observe que os reis de Israel, eles misturavam as crenças. Por exemplo, Jorão era um dos maiores incentivadores dos cultos a Baal, mas ao mesmo tempo que ele incentiva o culto a Baal, ele fala no nome de Deus. Então é um sincretismo religioso. Os samaritanos são especialistas no sincretismo, parece o Brasil, né? Eles misturam as crenças, tanto é que depois os judeus não vão se dar com os samaritanos por causa disso. Então ele fala do nome de Deus aqui. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comemos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. E aí o rei Jorão, na sequência do texto, ele diz: isso é culpa de Eliseu, o profeta, que sempre estava indo contra ele, chamando ele ao arrependimento, à mudança de vida, e ele, no meio desse desespero que ele viu aqui, desse ato de canibalismo horrível, de desespero absoluto e terrível, o rei se desespera e fica irado e quer achar um culpado, e ele vai: o culpado é Eliseu. Eu vou matar Eliseu, eu vou cortar a cabeça do Eliseu, e ele vai lá na casa do Eliseu. E o profeta Eliseu está lá, e quando ele vai indo para lá na sequência do capítulo 6, o Eliseu diz: está vindo um homicida aí para me matar. Aí veja o capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Na outra versão diz assim: Eliseu disse: ouça o que diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã a esta hora haverá comida em abundância. 1 medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata no mercado na entrada de Samaria. Então, quando chegaram lá, Eliseu trouxe uma palavra de Deus. Falou: amanhã, Deus está dizendo que a fome vai acabar, que amanhã vai estar tudo barato, vai acabar com essa inflação, essa carestia, amanhã vai estar tudo barato. Amanhã você vai comprar 1 quilo de café por R$2. R$2. 1 quilo de carne contra filé, R$5. R$5. Chega lá aquela picanha, vai pagar R$5. Você já deu até uma risada, né? Aí veja o que o capitão disse, versículo 2: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O capitão não creu, duvidou. E o profeta falou: você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, pois deixa a sua Bíblia aberta e vamos continuar daqui a pouco. Mas veja aí, ninguém aqui, nós não estamos nessa situação do cerco, do sítio do povo de Samaria. Mas todos nós temos momentos na vida que estamos cercados por desafios, problemas, obstáculos, sejam quais forem, sejam como forem. Às vezes a gente se sente olhando para um lado ou para o outro e não vê saída, não vê possibilidade. A situação do povo é essa fome devastadora, o exército cercando, não sabendo o que fazer, esse desespero. E aí o profeta traz uma palavra. E aí a minha mensagem hoje é essa: talvez você esteja vivendo um período de escassez. Escassez de alegria, escassez de saúde, escassez de paz, escassez de provisão, de recursos financeiros. Talvez você esteja passando um momento de dívidas, de faltas, de tribulações, que você olha para um lado e para o outro. E a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você, essa mensagem,
que o Senhor traz para nós nessa noite? É essa mensagem aqui. A primeira lição desse texto é assim: Deus, a palavra de Deus e a promessa de Deus pode mudar tudo de um dia para o outro. De um dia para o outro. Não tem saída, e o profeta fala um negócio assim que é absurdo. Ele fala assim: é impossível. Como é que amanhã vai ter tanto alimento disponível para a gente, tão barato, tanta abundância? É impossível. O capitão diz assim: nem se Deus abrisse janelas, é impossível isso. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. E o nosso Deus é um Deus que faz coisas em processos, lentamente, mas Ele também opera rapidamente. Quando Ele quer, Ele faz, Ele acontece. E esse é o nosso Deus. E aí o capitão não creu. E observe, irmãos, às vezes você ouve uma palavra, você lê uma promessa, você ouve uma pregação e o seu coração diz: eu não acredito nisso. Não, isso não é possível. Como é que isso vai acontecer? E o interessante é que Deus aqui, o profeta, foi extremamente severo. Depois você vai ver quando o milagre aconteceu, que o povo foi lá, entrou e para comer, e o capitão ficou na porta, e o povo passou por cima. Ele viu o milagre, mas ele foi atropelado pelo povo faminto e morreu, porque ele não creu. É o que Paulo diz: observem a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus foi severo porque ele não creu. O profeta está falando, o homem de Deus, a palavra de Deus, e ele duvidou da palavra de Deus. Observe que às vezes a gente não experimenta, não recebe, não se apropria por falta de fé, por incredulidade, por achar não tem como. E aí a gente usa a nossa lógica. O capitão olhou: qual é a lógica? Não tem, como é que vai acontecer? Não tem de onde vinham esses alimentos. Ele pensou e raciocinou, mas Deus é o Deus que faz maravilhas, é o Deus de impossíveis, é o Deus, como diz Maria, não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. E a nossa fé, que é extremamente racional, e isso é bom, às vezes a gente também enquadra Deus na nossa lógica. Às vezes a gente diz: não, Deus só age assim, dessa forma. As coisas de Deus são todas demoradas, e muitas são. Mas também tem muitas que são rápidas, que são na hora, no momento, e imediatamente, automaticamente Deus falou e se cumpre, porque agindo eu, quem me impedirá, diz o Senhor. Então talvez você esteja numa situação assim, você deixou de crer no milagre, na maravilha, naquilo que Deus pode fazer. E aí a Bíblia vai contar que enquanto Jesus esteve aqui entre nós, muitas pessoas olharam para Jesus e falaram: está ali minha esperança. E é agora. A mulher hemorrágica, 12 anos, fluindo, saindo sangue, a vida saindo impura, perdeu todos os bens atrás de médicos e nada. Ela falou assim: Jesus está passando. E ela falou: se eu só tocar nas vestes, acabamos de cantar, tocar nas vestes dele. E o texto bíblico diz que ela tocou nas vestes de Jesus. Não tocou no corpo, porque se a mulher que estava sangrando tocasse no homem, ele ficava impuro. E ela falou: não, eu vou tocar nas vestes para que ele não fique impuro. Mas o poder de Jesus, o texto diz que imediatamente ela foi curada. Imediatamente ela foi curada. Poder saiu de Jesus e curou, estancou. Naquela hora foi curada. O cego Bartimeu no meio da multidão, quem está passando é Jesus, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão diz: cala, fica quieto. Você acha que Jesus vai ouvir um mendigo miserável igual você? Mas cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para, e a multidão para. E Jesus vai ao encontro e fala assim: o que você quer? Eu bati meu eu quero ver. E Jesus fala: então faça conforme a sua fé. E os olhos de Bartimeu se abriram. Aleluia. Ele opera maravilhas. Quando Jairo foi lá, a menina já estava morta. Não incomode mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Jesus, a menina não morreu, ela dorme. E todos riram de Jesus. E Jesus entra lá e diz: menina, levanta.
E a menina é ressuscitada pelo poder de Jesus. O nosso Deus operou, opera e continua operando maravilhas imediatamente, rapidamente. Quando Ele quer, as coisas acontecem na hora dEle. Jesus estava com a multidão seguindo, 5.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças, e o povo está com fome, não tem, como vamos alimentar esse povo? Manda embora, Senhor, não tem onde chegar, onde ver alimento. Jesus, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, não traz aqui para mim. Na sua mão é escassez, na sua mão vai acabar, mas coloca nas mãos de Jesus. E Jesus toma os 5 pães e 2 peixes e dá graças. E aí Jesus começa a distribuir o pão e o peixe. E aquele povo vai comendo, vai comendo, vai comendo. E o pão não acaba. E todos comem, ficam satisfeitos. E ainda sobra 12 cestos, um para cada apóstolo. Para cada um pegar um cesto para si. Porque o Senhor multiplicou, acabou com a escassez, acabou com a miséria. O Senhor multiplicou, às vezes na nossa mão não dá. Nas mãos de Jesus multiplica. A mulher, a viúva lá, o mesmo Eliseu, vão levar os meus filhos, estão endividados, eles vão trabalhar como escravos, assim, pede todas as vasilhas, chama as vizinhas, pede vasilhas, você tem um pouco de azeite em casa, então enche as vasilhas com esse azeite, e ele vai enchendo, até acabar as vasilhas, acabou o azeite, vende, paga o que deve, começa um negócio, seja uma pequena empreendedora e se sustente com o resto. A provisão de Deus, o milagre de Deus, a maravilha, às vezes começa com um pouco. Eu só tenho isso, é pouco, mas coloca nas mãos do Senhor. Tira das suas mãos, entrega para Jesus. Senhor, é isso que eu tenho. Na minha mão vai acabar, mas na tua mão vai multiplicar. Na minha mão não vai dar, mas na mão de Jesus vai alimentar todo mundo. Na minha mão é escassez, na mão de Jesus é abundância. É isso que o Senhor faz. De uma hora para outra. E aí, meu irmão, com sinceridade, assim, você crê, você ainda crê, que se Deus enviar uma palavra de cura, ou de libertação, ou de salvação, se o Espírito Santo hoje, quiser fazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, você crê, você tem essa capacidade, sim, Senhor, eu creio, ou você vai ficar igual o capitão? É impossível. É muito difícil. Deus não faz mais isso. Deus não opera mais assim. Deus não tem mais possibilidade. Então, quando a palavra vem, quando a promessa vem, você tem que crer e confiar na promessa de Deus que pode mudar tudo do dia para a noite. Essa é a palavra de Deus. Isso não é discurso de coach nem motivacional, é a palavra de Deus. É o que Jesus fez, é o que o Senhor nos chama, a crer e confiar na palavra que não muda. Porque eu sou aquele que vela pela minha palavra, diz o Senhor nosso Deus. Amém? Segunda verdade, os agentes da mudança, capítulo 7, versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então a palavra do Senhor foi dada.
Os leprosos não podiam viver na cidade por causa da lepra, eles eram excluídos. Então eles ficaram ali, encurralados, fora da cidade, na porta da cidade. O arraial, o exército está aqui, a cidade está aqui, eles estão lá, 4 leprosos. E eles olham um para o outro e eles pensam. E esses são os agentes da mudança que Deus vai fazer. E eles pensam, o que a gente está fazendo aqui? A gente continuar sentado aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, nós também vamos morrer de fome, porque na cidade não tem comida. A única possibilidade é a gente ir contra o exército dos sírios. Tem uma possibilidade, vai que eles não nos matem. Vai que eles nos acolham, vai que eles tenham pena da gente dê alguma coisa, não vai morrer. O que a gente vai fazer aqui? Então observe, tem uma palavra, e quem Deus vai usar são os mais improváveis. Deus não usa o exército de Israel, Deus não usa o soldado, não usa o rei. Deus vai usar esses homens que estão lá, que aos nossos olhos assim, são improváveis, são excluídos da sociedade, eles são banidos do convívio, banidos da família, essas são as pessoas mais improváveis. Mas são esses homens que vão ver o milagre que Deus fez, porque quando eles vão, Deus já tinha feito um grande barulho, um grande ruído, um ruído de um grande exército, e os sírios foram tomados de pavor e pânico, e falou, o rei de Israel contratou os exércitos dos outros reis, e eles estão vindo contra nós, e o barulho foi avassalador, e eles ficaram tomados de pânico e fugiram, e deixaram tudo. Imagine o som que foi isso, o barulho que foi isso. Eles ficaram apavorados e deixaram toda a comida, todos os cavalos, todos os bens, toda a riqueza, e fugiram apavorados, assustados. E quando os leprosos chegam lá, não vê nenhum soldado. Vê lá a mesa posta, prata, ouro, roupas. Ele entra nas tendas e fala, cadê? Não tem ninguém. Eles começam a beber, comer, se maravilhar. Veja o que Deus fez. Os agentes da mudança, irmãos, presta atenção, eu gosto demais desse texto aqui. As pessoas que Deus usa para operar mudanças na vida, tem 2 qualidades desses leprosos. A primeira é que esses homens não aceitaram a morte. Não aceitaram a morte. Fala assim, o que a gente vai ficar fazendo aqui? Vamos morrer aqui? Não, não dá, vai ficar parado. Nós vivemos numa sociedade hoje de muita indiferença, de muito comodismo, de muita passividade, de gente que se acomoda na miséria, na desgraça, no pecado, na morte e no vício. Esses leprosos não tinham uma qualidade de vida, mas tinham vida. Estamos vivos, não queremos morrer. São homens apegados à vida. Não vamos morrer, nós não vamos fazer isso. Então, às vezes, a pessoa aceita a morte. A morte relacional, a morte do casamento, a morte das relações prazerosas, relações de amizade, de intimidade, pessoas que aceitam uma miséria, quando Deus poderia ter algo melhor para a vida, pessoas vão aceitando, e ficam passivamente, é uma característica até da nossa cultura, a passividade diante da adversidade é assim mesmo, um certo fatalismo cultural. Não, é assim mesmo. Onde passa fome 8, passa fome 9, 10. A vida é assim mesmo. E vai aceitando. E as pessoas vão aceitando a morte espiritual, a morte existencial, a morte do pecado, a morte dos sonhos, a morte dos ideais, a morte dos propósitos. Vai aceitando, não, já passou o meu tempo, isso aí já era, não tem mais como melhorar. Né? Na hora que eu falei do sexo aqui, você que é casado, já você não pensou assim, meu tempo já passou. Você não pensou aqui, não? Você não, já passou meu tempo, nem vou vir aqui, pastor, isso não acontece mais na minha casa. Você não pensou isso, não? Já passou, aceitou. Não, a vida é isso, não pode melhorar mais do que isso, não. É assim mesmo, vai empurrando com a barriga. Vai pondo para debaixo do tapete. Não, você não tem solução, não tem solução, você não resolve mais. Vamos aceitar mesmo, agora daqui para frente é só isso. E os leprosos estão ali e falam, não, nós não vamos morrer. Não vamos morrer.
E aí a outra qualidade deles, eles se levantam, eles tomam atitude, eles se movimentam. Eles têm uma possibilidade, tem 99% de chance deles serem mortos, mas tem 1% de chance. Tem uma possibilidade deles viverem. Tem uma possibilidade, então vamos ao encontro dessa possibilidade. Vamos ao encontro dessa possibilidade. É nessa que eu vou, tem uma chance, tem uma saída, tem uma solução, é por essa que eu vou entrar. Você vai fazer um concurso lá, tem 30 mil candidatos para uma vaga. Aí vai, quem sou eu? Você tem que olhar e falar assim, não, essa vaga é a minha. É por isso que eu vou estudar, é por isso que eu vou fazer. Essa vaga é a minha. Tem uma possibilidade, tem uma chance, tem uma saída, eu vou atrás. Tem como melhorar a qualidade de vida, tem como melhorar meu casamento, minha família, minhas finanças, é isso que eu vou atrás. Mas as pessoas aceitam. Hoje você vive numa comunidade, numa geração de morte de sonhos, de propósitos, de ideais. As pessoas estão entregues à indiferença, entregues à apatia existencial, sem paixão, sem grandes propósitos, sem grandes ideais. A pessoa vai empurrando a vida com a barriga no piloto automático e deixa a vida me levar, e você vai sendo levado, e cada vez a vida vai piorando, vai piorando. Esses homens aqui leprosos, não, nós não vamos aceitar passivamente a morte. Eu não vou aceitar a morte. Tem uma possibilidade, eles se levantam e vão. Precisa de atitude, de ação, de tomar movimento. Eu sempre conto aqui essa história do pai da missionária Tina, esposa do pastor Ricardo Mattioli. O pai dela ficou viúvo, lá em Londrina. E ele ficou muito deprimido, muito deprimido. E aí, um dia ele olha para a calçada dele, a calçada estava suja. Aí ele foi lá e limpou a calçada e viu que a do vizinho também estava suja. Aí ele limpou a calçada do vizinho. Aí à noite o vizinho, quero agradecer porque o senhor limpou a minha calçada. Aí aquilo deixou ele alegre. Aí no outro dia, agora eu vou limpar a calçada do outro vizinho. Aí o outro vizinho falou assim, muito obrigado, porque você fez, aquilo deixou ele animado. Aí depois ele foi limpar o jardim da rua, cuidar do jardim, e daqui a pouco ele começou a limpar a rua inteira. E aí toda a rua se alegrou e saiu no jornal, na Folha de Londrina. Falou assim, o homem abençoa, o homem serve a rua inteira, e está todo mundo alegre e feliz. E num gesto simples, ele venceu a depressão, porque ele começou a servir os seus vizinhos. Ele começou a se movimentar, sair de casa, agir, fazer algo em bem do próximo, para o próximo. Se for fazer alguma coisa, vocês gostam, vocês conhecem, gostam, não conhecem a ilustração? É de uma das 300 ilustrações preferidas que eu tenho, né? Essa é uma delas. A história da vaquinha. O sábio e o seu discípulo andando pelos campos, pelos lugares, e eles estão com fome e com sede. E veio uma casinha muito pobre. E eles falam assim, vamos lá, quem sabe eles têm alguma coisa para nos oferecer. E aí eles são acolhidos, e eles pedem, tem alguma comida? A mulher fala, não tem. O que vocês têm para nos oferecer? A mulher fala, só um copo de leite. Só leite, só leite. Por quê? Porque a gente só vive daquela vaquinha. Tem uma vaquinha magrinha ali no campo ali. E a gente vive dela, ela dá leite, a gente bebe, o que sobra a gente vende. E a gente vive disso. E aí o sábio tomou o leite, agradeceu, foi embora. E na hora que eles estavam indo, a vaquinha foi atrás deles. Aí o sábio pegou a vaquinha, foi puxando e levou para um abismo, né? Hoje aí os defensores da vaquinha iam processar o sábio, né? Mas ele chegou lá, empurrou a vaquinha no precipício e matou a coitada. E aí o discípulo dele falou, mestre, eles vão morrer de fome, como é que o senhor faz um negócio desse? Ele falou, confia em mim. Passou um tempo, muito tempo, eles estão andando por ali e eles lembram, lembra. E eles chegaram, quando eles chegaram, a casa estava reformada, mais bonita, em volta tinha hortas, árvores frutíferas, plantações, ovelhas, galinhas. E eles entraram, e a casa mobiliada. E eles entraram lá, e aí, tudo bem? Vocês têm alguma coisa para... Tem, senta aí, deu comida. Ele falou, o que aconteceu que mudou aqui? Aí ele sabe, da última vez que vocês passaram aqui, aconteceu uma tragédia. A vaquinha morreu.
Aí a gente olhou e falou assim, agora vamos morrer de fome. Aí a gente viu que tinha terra para plantar, podia criar outros animais, podia plantar outras coisas, e eles começaram a cultivar, e a vida começou a prosperar e melhorar. Tem muita gente assim, agarrada na vaquinha do pessimismo, da incredulidade, agarrado assim, não é isso aqui mesmo, é isso mesmo, quando Deus tem algo melhor para dar, e você fica agarrado, e Deus fala, não, mata isso aí não te dá a vida plena que Jesus morreu, você está agarrado a isso, esse vício aí, só te prejudica, esse vício aí só atrapalha a sua vida, esse pecado, esse hábito, não faz bem para você, e você está agarrado ali, quando Deus tem algo maior e melhor para você, está agarrado, e às vezes Deus tem que tirar da nossa vida, tem que arrancar, foi o que esse sábio fez. Então, esses homens não aceitaram. Quem sabe você está aceitando um casamento sofrido, quando Deus pode ter um casamento maravilhoso para vocês. Você está aceitando o mínimo, quando Deus pode ter mais para a sua vida. Uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual sem poder, sem alegria, sem devoção, sem a presença do Espírito Santo. E você está aceitando, não é assim mesmo, eu sou um crente meia boca, eu não tenho, e você vai levando essa vida. Quando Deus tem algo maior e melhor para você, que você nunca experimentou, nunca provou, e Deus poderia te dar, manifestar, mas você está lá agarrado no ídolo, e tem que quebrar esse ídolo, para que coisas novas do Senhor aconteçam. Amém? Você está ligado? Você está raciocinando aí? 800 anos depois desse texto, Jesus foi para Samaria, a mesma cidade. Jesus vai para Samaria. Agora Samaria não está já separada de Jerusalém, tem outro culto, outro lugar, sincretizou, Samaria foi destruída, foi misturada com os pagãos, e agora os judeus não se dão com os samaritanos, mas Jesus diz, eu vou para Samaria, eu vou evangelizar os samaritanos. Eu vou lá, e Jesus falou, eu vou escolher uma pessoa na cidade de Samaria que vai evangelizar a cidade toda. E Jesus escolhe a pessoa mais improvável. É aquela mulher que saiu meio-dia para tirar água no poço. Uma mulher que tinha uma abundância de relacionamentos amorosos e uma abundância de rejeições e frustrações amorosas. Uma mulher que tem uma escassez na alma. Ela tem sede do amor que não acaba. Ela tem sede do amor que permanece, do amor incondicional. E Jesus vai escolher uma missionária para evangelizar os samaritanos. E ele escolhe essa mulher. E Jesus senta à beira do poço com essa mulher. João capítulo 4. E ali Jesus começa a conversar com ela, ela fica admirada. Como sendo tu, judeu, fala comigo que sou samaritano. E começa a conversa e ela começa a falar onde é que se deve adorar. E Jesus dá a revelação, não é aqui, nem em Jerusalém, mas agora já chegou o tempo em espírito e em verdade. E Jesus começa a trazer coisas para ela que nem os discípulos ouviram. E Jesus começa a dizer para ela, não, eu sou o Messias, o profeta. Eu sou a água da vida, se você beber dessa água nunca mais terá fome. E Jesus diz, vai chamar teu marido, não, que você está agora não é seu marido, você já teve 5, esse não é, você está buscando muito, tem muita escassez da sua alma e abundância do lado de fora, mas a alma está escassa. E Jesus diz, eu sou a água que quando você beber você nunca mais vai ter sede. E a mulher diz, eu preciso dessa água. Aí Jesus se revela a ela, a alma dela fica cheia. E aí o texto de João 4 diz que ela volta para Samaria, deixa o cântaro, esqueceu a água física e vai e anuncia para todo mundo, eu encontrei um homem que diz tudo o que eu precisava. Será que não é ele o Messias? E o texto diz que toda a população de Samaria vem até Jesus. Essa era a mulher mais improvável. Essa era a mulher excluída socialmente, discriminada. Mas essa mulher se torna a missionária de Jesus, para levar sua mensagem para os samaritanos, 800 anos depois, para dizer, Deus usa os improváveis, Deus usa aqueles que ninguém acredita, e essa mulher, ela vai ser a primeira missionária ao povo samaritano, e todo o povo vem até Jesus. Amém? Eu vi um vídeo essa semana, de um americano chamado Doug Ruth, mora no Texas. E ele descobriu, ele já estava lutando há algum tempo
com câncer da próstata, e o câncer avançou e já está no corpo todo, metástase, e o médico deu para ele: você tem no máximo 18 meses de vida. E esse homem falou: ou eu me entregava e morria, ou eu faria que a minha vida valesse a pena. E esse homem fez um propósito de se dedicar a ajudar o próximo e fazer o bem. Criou um projeto, morrer para servir. E ele está viajando todos os estados americanos, onde tem gente com fome, onde tem gente vítima de catástrofe, onde tem um projeto social, esse homem está se dedicando. E ele disse: o que eu quero é motivar as pessoas. Isso eu já deveria ter feito a minha vida toda, mas agora, na iminência da morte, eu descobri que a minha vida tem que valer a pena. E está causando uma comoção, uma inspiração, um movimento de recursos e de pessoas e de instituições para apoiá-lo, para ajudar o próximo. Imagine você se recebesse um diagnóstico desse: esse homem não aceitou a morte, a minha vida vai valer a pena. Você não precisa receber um diagnóstico para viver uma vida que vale a pena, uma vida que faça a diferença, uma vida apaixonada pela vida. Não aquela vida, não é uma frase que eu gosto muito de dizer: tem gente que vive morrendo. Todo dia ela diz: eu estou com dor, acho que eu estou para morrer. Estou com dor na coluna, nas cadeiras, na cabeça, acho que eu estou para morrer. Todo dia reclama. Tem gente que vive morrendo. Um dia uma pessoa falou: pastor, a minha mãe ficou viúva há 15 anos, e tem 15 anos que ela está morrendo. Todo dia ela diz que vai morrer. A pessoa vive morrendo. E tem gente que morre vivendo. Um dia eu vou morrer, mas todos os outros dias eu vou viver, e vou viver com paixão e intensidade, conforme Deus me chamou para viver. Você está com vida. Não aceite a morte, não aceite o pecado, a miséria, a desgraça, a opressão maligna, o roubo daquilo que Deus tem para você. Esses homens se levantaram e agiram. Terceiro lugar, versículo 8 e 9. Eu li o 8, vou ler de novo. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. O que quer dizer evangelho? Boas novas, boas notícias. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade. E aí eles vão lá e anunciam. Veja o que eles fizeram. Eles entraram e comeram. E falaram assim: vamos esconder a riqueza para nós. Eles estão lá, só pensando neles. Aí daqui a pouco, opa, o que a gente está fazendo não é bom, o que a gente está fazendo não é certo, o que a gente está fazendo não é correto. Nós temos que contar para os outros. Hoje é um dia de boas novas, é dia do evangelho, é dia da gente contar que, olha, acabou a guerra, o inimigo foi vencido, a abundância chegou, tá, todo alimento, toda a riqueza dos círios são nossos, e nós não podemos usar isso só para nós. Nós temos que levar lá, senão nós seremos tidos por culpados de ocultar essa boa notícia. Ô irmãos, há 2000 anos Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho a toda criatura. E alguém já disse que quando Kennedy foi morto, em 1963, eu acho, dentro de poucas horas, o mundo inteiro já sabia que o Kennedy tinha morrido. E alguém falou: Jesus morreu há 2000 anos, mandou a igreja anunciar para o mundo, e ainda tem gente nesse mundo que não sabe que Jesus morreu por ela e ressuscitou para dar salvação. É dia de boas novas, é dia do evangelho. A gente faz mal se a gente esconde, se a gente é egoísta, se a gente só pensa em nós mesmos. Tem que compartilhar, tem que contar, tem que testemunhar, tem que repartir aquilo que o Senhor fez. E aí eu achei bonito aquele pastor jovem Rafael Abdala falar assim: a gente tem que repartir a fé, porque tem gente que não tem fé, você tem que repartir a fé. Quando Jairo foi lá, a filha dele estava morta, mas o Jairo tinha fé. Quando a mulher cananeia foi lá pedir pela filha endemoniada, a menina estava endemoniada, mas a mãe tinha fé.
e falou com Jesus, e Jesus ouviu a fé da mãe. Quando aqueles 4 amigos pegaram o paralítico e levaram ele por cima da casa para descer até Jesus, Jesus viu a fé dos amigos. A fé deles. Então, às vezes a pessoa não tem fé, é a nossa fé, a nossa confiança que vai ajudar aquele que está sofrendo, está perdido, está escravizado, está nas trevas, a sua fé. Então Jesus honrou e abençoou a fé dos amigos e sarou o homem. Quando o centurião chegou para Jesus e falou: o meu servo está horrivelmente doente lá no leito, à beira da morte. E Jesus disse para ele assim: eu vou lá curá-lo. E ele diz assim: não, Senhor, o Senhor é muito santo e muito puro, eu não sou digno que entre na minha casa, mas envie uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou: uau, nem Israel eu vi uma fé como esse centurião romano. E Jesus envia a palavra e o servo dele é curado. Foi curado pela fé do outro, repartir a fé. Às vezes a pessoa está fraca, não consegue orar, não consegue crer, e você fala: não, eu vou estar aqui orando com você, eu vou estar intercedendo por você, eu vou abençoar a sua vida, eu vou repartir. Talvez você está num momento difícil, delicado, mas eu vou abençoar, eu vou repartir a fé que Deus me deu, para até você ter fé no seu coração. Eu vou anunciar, eu vou pregar, eu vou fazer o bem. Louvado seja Deus. Não sei se vocês viram o documentário que a Rede Globo fez sobre os evangélicos, e algumas reportagens sobre os evangélicos. E há uma mudança significativa, especialmente nos meios acadêmicos, onde os evangélicos são extremamente vítimas de preconceito, de crítica, especialmente nos âmbitos mais acadêmicos. E um dos homens responsáveis por essa mudança é um antropólogo, tem doutorado em antropologia, doutor Juliano Spaia. Juliano Spaia foi fazer uma pesquisa de campo em Salvador sobre os evangélicos. E ele foi morar na periferia de Salvador, 18 meses morando lá, pesquisando todas as igrejas para entender o que é que o crente tem. A pergunta é: o que é que a Bahia tem? O que é que o crente tem? Por que as igrejas crescem tanto? E ele é ateu, nesse momento ateu. Hoje ele já é, ele diz que não é crente, mas do jeito que ele fala, e os estudiosos, especialmente da USP, falam assim: agora você virou um defensor dos evangélicos. E ele escreveu o livro Povo de Deus, escreveu o livro sobre os crentes. Os livros novos que estão saindo, esses livros têm feito as pessoas olharem, especialmente desse meio mais acadêmico, mais da sociologia, da antropologia, que tem esse olhar crítico contra os evangélicos. Acho que todo crente é alienado, é explorado, é isso. E ele foi lá para a periferia e morou lá. E ele disse que conheceu uma senhora chamada Cremilda, crente, que acolheu ele. E ele diz: aquela mulher não é estudada, mas eu conheço poucas pessoas tão inteligentes quanto ela. E ela falou: e eles lá, e a igreja que pregou, e outros lá que pregaram para mim, ele falando para os pastores: vocês pregam para mim? Jesus já pregou para mim na vida daquela mulher. Eu vejo Jesus na vida dela, no acolhimento, no amor, no cuidado, como ela reparte. Quando eu vou para as igrejas, eu vou em bairros pobres que não tem nenhuma biblioteca, e na igreja tem uma biblioteca, e na igreja tem uma livraria. Lá na igreja o pastor lê a Bíblia, explica a Bíblia, ensina as pessoas, e eu vejo um crescimento cultural, intelectual, social, uma mudança, naquele lugar de miséria e pobreza. Ali eu vejo Jesus, e ele disse: vocês não precisam pregar, porque a Cremilda já pregou para mim com a própria vida. Ela mostrou Jesus para mim, para um doutor em antropologia, que está vendo o poder de Jesus em pessoas simples sendo transformadas. E ela o acolheu, e o amou, e o abençoou. E essa é a atitude da igreja, dos irmãos. Repartir, acolher, amar, servir, solidarizar, compartilhar com as palavras e com a vida. Que hoje é dia de boas novas. A morte foi vencida. O inferno foi vencido, Jesus ressuscitou, a vitória é nossa. Quem crê tem a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. Jesus já nos deu a vitória. Para anunciar, você não precisa mais viver na escravidão da incredulidade, do pessimismo, do desamparo, do desespero. Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova história.
A vitória é nossa. Conte isso para os outros. Reparta isso. Ore, abençoe e mostre para esse mundo essa revolução que o Evangelho de Jesus faz. Hoje é dia de boa nova. Hoje é dia de boa nova. Quando Deus estava castigando o Egito, e veio um enxame de moscas no Egito, o faraó chega para Jesus, para Moisés, e diz assim: ore por nós, porque eu não aguento mais tanta mosca. Você já fritou uma carne e vem aquele monte de mosca na sua casa assim? Você está comendo aquele churrasco, é mosca para todo lado. Você vai comer, quase você engole uma mosca. Deus mandou mosca no Egito. Tem mosca para todo lado, todo lado, todo lado. E aí o faraó fala: Moisés, ora para Deus tirar essa praga. Aí o Moisés: vou orar. Para quando? Aí o faraó diz: para amanhã. O pecado, o auto-engano, o mal, sempre deixa para amanhã. O cara está sofrendo, deixa para amanhã. O Evangelho, a salvação, a decisão, o kairós de Deus é sempre hoje. Hoje é o dia da boa nova. Hoje é o dia da salvação. Para o ladrão na cruz, Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje é o dia da mudança. Se você quer mudar, se você quer crer, você precisa tomar decisão hoje. Hoje é o dia do Evangelho. Hoje é o dia da mudança. Hoje eu vou deixar de duvidar, de descrer, de murmurar, de reclamar. Hoje eu vou crer, vou confiar, vou me apropriar. Hoje eu vou agir. Hoje eu vou tomar uma atitude. Hoje eu vou lá e Deus vai me dar a vitória. Vamos orar? Feche os seus olhos. O que vocês têm adiado na sua vida? O que você tem deixado para depois? Qual vício que tem destruído a sua alma? Qual pecado? O que tem afetado você? Talvez você aceitou ser um coitado, uma vítima. Talvez você aceitou ser um crente que não crê. Ser um crente que não confia. Talvez você aceitou a vida que não é a vida que Deus planejou para você. Você aceitou viver assim, mas hoje o Senhor te chama. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia do Evangelho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia da vitória que o Senhor tem para nós. Quero orar por você. Se você quer tomar uma decisão de mudança na sua vida, tomar uma decisão: Senhor, eu quero sair da escassez, da miséria, eu quero me apropriar da bênção e da vitória de Jesus na cruz. Eu quero que você fique em pé onde você está. Eu vou orar por você, eu vou orar com você. Você fala: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero rejeitar isso na minha vida. Eu quero tomar uma atitude. Hoje, não é amanhã, é hoje. Eu vou pedir a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para mudar isso, para mudar essas circunstâncias. Talvez seja as finanças, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua família, sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você e por você. Coloque diante do Senhor, peça o Espírito Santo agora: Senhor, eu quero sair daqui com essa atitude nova. Eu quero parar de murmurar, de reclamar. Eu quero viver em fé e confiança. Eu quero me apropriar da vitória de Jesus. Coloque diante do Senhor a sua vida. Quem sabe você está precisando de um milagre essa semana, de uma intervenção divina na sua casa essa semana. Coloque diante do Senhor. Que Deus faça um alvoroço, uma revolução. Que Deus opere um milagre, uma maravilha. E você precisa falar assim: eu quero crer. Tira a incredulidade do meu coração. Me ajude a crer que o Senhor é o mesmo que faz maravilhas.
Coloque diante do Senhor, apresente para Deus agora e vamos orar, irmãos, e concordar em nome de Jesus, que o Senhor manifeste os seus milagres e maravilhas na sua vida, na sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar por nossos irmãos e irmãs aqui, que estão em pé, Senhor, decidindo, buscando, se apropriando pela fé. Nós cremos que o Senhor é o Deus de maravilhas. Tu és o Deus que muda tudo de um dia para outro. Tu és o Deus que acaba com a escassez e traz a abundância, que tira a miséria e traz a provisão. Tu és o Deus da salvação, do milagre, da cura, da saúde, da vitória. Então, Senhor, nós rejeitamos a reclamação, rejeitamos a dúvida, a incredulidade e confiamos no Teu poder, na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua graça, na vitória de Cristo. Nós declaramos o Teu nome sobre a minha vida, sobre o meu corpo, a minha família, os meus bens, o meu trabalho, os meus negócios, e agora, Senhor, nos apropriamos para viver a vida plena, a vida abundante, a vida que o Senhor tem para nós. Rejeitamos a morte, rejeitamos o pecado, rejeitamos a miséria, rejeitamos os vícios, rejeitamos o pessimismo, rejeitamos a tristeza, rejeitamos a doença e nos apropriamos, ó Deus, da vida de Jesus, da vida da ressurreição, da vida da vitória. Senhor, desfaz os inimigos, desfaz as ameaças, desfaz os diagnósticos terríveis, Senhor, e manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, realiza os Teus milagres e opera maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. No nome dEle nós cremos que os enfermos são curados, que, ó Deus, os oprimidos são libertos. No nome de Jesus nós cremos que os perdidos são salvos, nós cremos que pessoas são restauradas, mortos são ressuscitados, no nome de Jesus. E no nome dEle nós oramos, nós declaramos, nós confessamos e abençoamos esses irmãos, e oramos para que nessa semana o Senhor nos surpreenda com coisas novas e maravilhosas, que o Senhor nos surpreenda com as maravilhas do Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nome de Jesus, para a glória do Senhor e no poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, amém.